Pai do Senhor Jesus, para todos, eu quero agradecer a Deus pela a oportunidade de anunciar a sua palavra, de falar do Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu quero agradecer a participação de todos aqueles que têm compartilhado, que têm ouvido a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz: aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica é semelhante ao homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Quando você tira tempo para ouvir a palavra, para meditar na palavra de Deus, você é bem-aventurado. Ou seja, você é mais do que feliz, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade absoluta. Não tem erro, ela não contém erro, a palavra do Senhor. Ela é verdade absoluta. É a única palavra que é verdadeira, é a palavra de Deus, porque ela não contém mentira. Ela é a palavra verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me sinto muito privilegiada em poder compartilhar a palavra do Senhor, em poder transmitir a palavra do Senhor, mesmo que eu não tenha conhecimento teológico profundo, mesmo que eu não tenha conhecimento profundo, mas aquilo que o Espírito Santo toca no meu coração para compartilhar e para transmitir, eu me sinto muito feliz. Agradeço muito a Deus por esta oportunidade de compartilhar com você a palavra do Senhor, que você tenha desejo de conhecer, desejo de ouvir, porque a Bíblia diz: aquele que ouve a minha palavra, glória a Deus, e as pratica. Olha, é tão importante ouvir a palavra de Deus, porque o crer vem pelo ouvir. Quando você começa a ouvir a palavra vai gerando em você fé. A partir da hora que você começa a ouvir a palavra do Senhor, a palavra vai tocando no seu coração. E aquela palavra vai gerando fé em você. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é importante você ler, é importante você ouvir, tirar um tempo para ler a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada é o único livro que não muda, ele é imutável. A palavra do Senhor é a única palavra que não passa. A Bíblia diz: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, essa não hão de passar. Então, é a verdade absoluta, a verdadeira palavra de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o Senhor fala de uma palavra. É assim, eu gosto tanto dessa palavra, porque ela me alerta, ela me dá um alerta para que eu não venha me envolver tanto com as coisas dessa vida e esquecer da prioridade que é o Senhor. A nossa prioridade não deve ser a nossa casa. A nossa prioridade não deve ser o nosso emprego. É bom o nosso emprego, claro, você tem que se dedicar, né? O seu trabalho, aquilo que você faz. Mas a prioridade mesmo é Deus. A própria palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Observa que a prioridade mesmo é Deus. Quantas pessoas não têm priorizado a palavra? Não têm priorizado o seu momento com Deus? Não tem priorizado o desejo de aprender algo de Deus. Porque só é pela palavra que você conhece Deus. É pela palavra. A palavra revela quem é Deus. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 10 e versículo 38, essa palavra é muito conhecida, diz assim: e aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.
porém, estava distraída em muito serviço. E aproximando-se, o Senhor disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Glória a Deus. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirado. É tão sério, é tão importante essa palavra, porque ela nos dá um alerta. Aleluia. Quantas pessoas não têm se importado mais com o lado material? Quantas pessoas tiram tempo para tudo? Nas redes sociais. Tira tempo para conversar. Tira tempo, se esforça para terminar o seu serviço rápido para entrar numa rede social, para assistir uma novela, assistir um jornal, um programa. Mas nem todos têm tirado um tempo para a palavra. Olha como Marta estava preocupada com os afazeres. Era tanto que ela não se importou com a presença daquele que é dono dos céus e da terra. Oh, glória a Deus! Marta não se importou com a presença ilustre de Jesus. Era o próprio Deus na sua casa. Mas ela não se deu conta daquela presença. E ela se importou muito mais com as coisas materiais, com os afazeres, do que do próprio Deus, que estava assentado na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm desprezado a palavra? Essa é a palavra de Deus na sua casa. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus na sua casa. E quanto tem desprezado, assim como Marta, recebeu Jesus e não se deu conta de quem ela tinha recebido. Mas Maria tinha um olhar diferente. Maria tinha um pensamento diferente. Maria não perdeu tempo. Assentou-se aos pés de Jesus. E não perdeu a oportunidade de ouvir da sua própria boca os ensinos. Oh, glória a Deus! Isso é que é percepção. Isso que é inteligência. Isso é que é sabedoria. Maria sentou-se aos pés de Cristo para ouvir da boca do próprio Cristo a palavra que edifica, a palavra da salvação. Quantos têm desprezado, amados, a palavra de Deus? Quantos têm deixado de ouvir ou de ler a palavra porque não se dá conta do que é a Bíblia Sagrada? Não se dá conta do que é esse livro sagrado. É a própria palavra de Deus na tua casa. Quantos estão apenas com ela aberta no Salmo 91? Quantos estão com ela empoeirada, cheia de poeira, porque não se dá conta do valor que é essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que lê a palavra do Senhor, aquele que guarda a palavra, a própria palavra diz, é como um homem prudente que edifica a casa sobre uma rocha. O vento vem, bate, mas ela não cai. Quantas pessoas não se dão conta dessa palavra? Que é a palavra de Deus, que é a palavra que edifica, que é a palavra que dá vida, que é a palavra de Deus que orienta o homem no caminho que ele deve seguir. Louvado seja o nome do Senhor. É através da palavra. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse, ide por todo mundo
Pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque através do evangelho, através da palavra de Deus, o homem vai chegar ao conhecimento de Deus. Vai saber o que tem. Essa palavra, ela é tão rica. Quantas pessoas rejeitam essa palavra, mas não sabem o que tem dentro dela, da Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela lhe dá o conhecimento de Deus e ela lhe prepara para a salvação. O que contém dentro da palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é perfeita e dá sabedoria aos simples. Quantos estão deixando de se enriquecer dessa palavra? Busca o enriquecimento material, mas o enriquecimento da palavra despreza. Marta estava assim. Recebeu um visitante ilustre. Recebeu o próprio Deus na sua casa. Mas não se deu conta. Mas Maria, ela se deu conta de quem era Jesus. E ela se sentou aos pés de Jesus para ouvir Jesus. Eu quero chamar a sua atenção nessa tarde. Essa palavra, para que você mude o seu conceito e comece a meditar na palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus. Comece a valorizar a palavra de Deus. Esse é o maior recurso que o homem pode buscar. A Bíblia diz: aquele que buscar a palavra, como busca o ouro e a prata, louvado seja o nome do Senhor. E se ele alçar a sua voz, então o Senhor, ele vai dar o conhecimento. Como é que o homem busca o ouro e a prata? O homem cava em busca do ouro, até encontrar. Depois ele refina o ouro. E está lá aquela pedra preciosa. Assim é o homem que tem que buscar a palavra de Deus, para que ele se enriqueça da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, meu amado. Muda o seu conceito. Começa a ler a palavra de Deus. Você pode dizer: irmã Dorinha, eu não consigo entender. É bem verdade. No primeiro momento você vai ficar toda embaraçada, mas se você alçar a sua voz, se você clamar e dizer: Senhor, eu quero entender a tua palavra, aí o Senhor vai te dar entendimento e tu vai compreender as escrituras, porque Deus, essa palavra foi para nós, foi para mim, foi para você, para que você conheça a Deus através da palavra, certo? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e fique com essa palavra, que Deus lhe abençoe, que você tenha desejo por ela. Não apenas bote no seu armário, na sua estante, mas que você faça como Maria. Tira um tempo para ouvir, tira um tempo para ler. Reserve, se organiza e diga: tem tal hora para mim meditar na palavra do Senhor. Faça isso. Para você ver que você vai partir de agora, você vai começar a amar a palavra de Deus. Você vai sentir prazer na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê entendimento, sabedoria para ler a palavra do Senhor. Que Deus lhe dê iluminação do Espírito Santo. Amém?